Olá! O que é sucessão empresarial e como iniciar um planejamento sucessório? Eu sou Ingrid Capper, mentora de líderes e sócia fundadora da Capper Consultoria. E esse daqui é o meu marido e sócio, Carlos Pereira, consultor da área de tecnologia. Vulgo Pretinho ou Segundinho, né? Alguns sabem, Segundinho. Eu tenho que conviver com esse tipo de coisa. E esse é o nosso Business A2 Podcast. Nós vamos fazer um podcast ainda sobre bullying. E eu vou denunciar esse tipo de coisa aqui. Não, é um horror. Gente, então estamos aqui no nosso, acho que 11º, não sei. 12º episódio do Business A2, né? Acho que é. E o nosso tema de hoje é sucessão empresarial, Carlos. Eu quero aproveitar para deixar aqui informações, vai estar abaixo desse vídeo aqui, sobre o meu workshop Acelerando o Desenvolvimento de Líderes, em que eu vou ensinar a metodologia do pipeline de liderança para formar gestores estratégicos. Todas as informações vão estar aqui na descrição aí desse vídeo. E hoje o nosso tema, então, é planejamento sucessório, Carlos. Então, vamos começar com esse tema que eu tenho certeza que vai interessar tanto para líderes, quanto para empresários, quanto para recursos humanos aí, para todo mundo. É isso aí. Vamos o lá? que é a sucessão empresarial? Pois é. O que é sucessão? Vamos começar da base, né? Então, o que é sucessão? As pessoas acham que sucessão, quando elas vêm conversar comigo, vêm me pedir alguma coisa relacionada à sucessão, elas sempre imaginam assim, não, eu vou montar um plano de sucessão, né? Eu vou montar algo que vai durar alguns meses e depois eu vou, né? Aquilo ali vai ficar pronto e deu, né? Na verdade, um plano sucessão é ter um plano para substituir profissionais em posições estratégicas, tá? Então, quando a gente fala em plano de sucessão, a gente quer dizer isso, a gente quer ter um projeto de como que eu vou substituir os profissionais que estão em posições estratégicas, tá? Mas quando eu falo em sucessão, é muito mais do que isso. A gente está falando em ter uma cultura de sucessão. E aí, a gente não fala mais em ter um programa exclusivo, a gente fala de algo muito maior, a gente fala de algo que acontece no dia a dia, enquanto as pessoas trabalham, tá? E aí, Carlos, eu quero trazer alguns dados aqui de mercado. Eu gosto muito, né, e para quem está nos ouvindo, de assinar a Harvard Business Review. Por quê? Porque sempre é o que é top no mercado e eles trazem muita informação sobre o tema. E tem uma pesquisa, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo da onde eu tirei essas informações, tá? Direitinho, mas tem uma pesquisa do Conselho Executivo Corporativo que diz que 66% das empresas investem em programas que visam identificar funcionários de alto potencial, né, que estariam preparados aí para assumir um cargo de liderança, né? E essas empresas investem em ajudar esses profissionais a progredir. Mas apenas 24% dos executivos sêniores dessas empresas consideram os programas um sucesso. Olha que interessante, né? Interessante. E tem um outro dado também da Harvard Business Review de 2017 que diz que apenas 13% confiam nos líderes em ascensão nas suas empresas. Então, ou seja, poucas pessoas confiam nos líderes que estão nos cargos, né? Tem uma pesquisa da Korn & Ferry que saiu numa revista que eu gosto bastante também, que é as Melhores. Depois eu coloco aqui direitinho, mas é Melhor Gestão Empresarial ou algo assim. Depois eu trago aqui o nome direitinho. Tem uma pesquisa da Korn & Ferry que ela fez com 1.318 executivos, que estimou que no Brasil apenas 26% das empresas possuem algum tipo de plano de sucessão. E é curioso essa pesquisa, porque, embora somente 26% das empresas tenham plano de sucessão, 98% das empresas que foram entrevistadas, dos executivos que foram entrevistados, eles consideram aquilo ali como uma prática importante. Perfeito. Então, assim, eu considero que é importante. A grandíssima maioria considera importante, mas apenas um quarto, praticamente pouco mais de um quarto, efetivamente tem alguma coisa. Exatamente. Isso aí é muito comum.
né? Então, as pessoas, elas acham que é importante, mas elas não têm. Tá, então assim, se falou sobre ter um plano de sucessão, não ter um plano de sucessão, que não necessariamente passa por só ter um plano, mas sim uma cultura sucessória dentro da empresa, como parte. E qual é o problema de não ter, ou seja, esses outros 74% que não tem nada hoje, o que eles estão sofrendo? Exatamente. Que poderia não sofrer. Esse é um tema que eu entendo, assim, né, Carlos, que as empresas, elas não têm porque elas não sabem como fazer. Ninguém sabe como fazer. É engraçado que as pessoas gostam de falar, mas ninguém sabe como fazer, né? Então, vamos começar por esse ponto, né? Depois eu vou falar um pouquinho de como fazer. Mas, assim, quais são os problemas de tu não ter, né? Um plano de sucessão, uma cultura de sucessão. A primeira coisa é a retenção de talentos. Eu não vou nem dizer primeiro, porque parece que é em ordem de importância, né? E não é assim. A primeira coisa é que se tu não existe um processo de sucessão claro, e tu tem funcionários que são top talents, né? O que acaba acontecendo é que a ascensão desses funcionários top talents, ele acaba ficando limitado. E vai impactar no engajamento e vai levar à movimentação. Tá? Tem uma pesquisa agora, está aqui, que saiu na reportagem dessa revista que eu comentei, que é a Melhor Gestão de Pessoas, que 91% dos funcionários saem porque não veem oportunidade de carreira. E agora, você que está escutando a gente, se pergunte, né? A última vez que tu saiu de uma empresa era por quê? Normalmente é porque eu não tenho uma oportunidade, tu não vê ali uma oportunidade de carreira. Né? Tem um outro estudo também da Harvard Business Review, que, na verdade, são 2 estudos abrangentes daquele site que se chama Indeed, que é um site, inclusive, de busca de empregos, né? Que é um site mais popular que tem nos Estados Unidos, que diz que 71% dos funcionários estão procurando ativamente ou estão abertos a um novo emprego. Né? Ou enquanto 58% revisam as publicações pelo menos uma vez por mês. Essa é uma pesquisa feita em 2017. Então, se você não tem um plano de sucessão na sua empresa, deveria ter. Por quê? Porque as pessoas estão procurando emprego quando elas veem que elas não têm uma oportunidade de crescer. Né? O outro problema é a continuidade do próprio negócio. Sem dúvida. Né? Se tu perde os melhores profissionais, tu vai perder capital intelectual. Principalmente em empresas, por exemplo, como empresa de tecnologia. Né? Agora, a área de tecnologia, a gente sabe, né? Tá bastante afetada, né, Carlos? Não está nos seus melhores momentos, né? Já esteve melhor. Já esteve melhor, mas a gente já passou por um período em que as empresas de tecnologia, elas lutavam pelos melhores profissionais, né? Então, esse assunto já foi e provavelmente vai voltar, né? E aí também tem, então nós já falamos aí, né? Qual é o problema de não ter um plano de sucessão? É a retenção de talentos que fica prejudicada, a continuidade do negócio por perder capital intelectual e a gente não trabalha no planejamento de reposição. Eu estava olhando alguns dados, né, mais profundamente. Esses são os dados que sempre estão, mas agora para fazer o nosso podcast a gente conversou sobre isso, que o índice de fracasso de CEOs contratados externamente é muito grande, se comparado a quando tu consegue fazer um plano de sucessão efetivo dentro da empresa, né? Então, não é a mesma coisa, embora tu possa trazer alguém de mercado que já tenha uma experiência, uma expertise naquilo ali, quando tu consegue desenvolver internamente, as chances de sucesso são muito maiores. Porque tu traz já todo um histórico, né? Tu já tens definitivamente um alinhamento a essa altura do campeonato com a cultura da empresa, né? Então, assim, o risco é menor, né? É sempre um risco muito grande fazer o que a gente chama de movimento lateral, né? Trazer alguém, em especial nos níveis mais altos da empresa, trazer alguém de outra empresa é sempre porque, em especial, a questão cultural, ela pode gerar um choque, né? Ela gera. Bastante grande, né? E aí, nem sempre isso é um fit. Claro que faz parte, né, do processo, mas se puder fazer esse crescimento interno é sempre muito positivo, porque também dá perspectiva para quem está dentro. Claro. É bom para todo mundo, né? Isso é sempre muito positivo, né? Exatamente. E como é que a gente cria uma cultura de sucessão, já que se falou sobre cultura de sucessão, que é mais do que ter um plano de sucessão, mas mesmo o plano de sucessão ninguém sabe fazer.
Então, assim, como é que a gente cria uma cultura de sucessão? Tá, eu vou depois falar um pouquinho sobre plano de sucessão, tá? Mas vamos falar de cultura, que é algo mais difícil e que é feito no dia a dia, tá? Eu tenho alguns clientes, assim, que eu costumo sempre dizer, né? Como é que, Ingrid, eu tô tentando botar na cabeça dos meus líderes que é importante eles terem sucessores, só que eles não aceitam. Né? Então, a gente entra lá, a gente cria o que eu chamo, né, de plano de delegação, que está associado à sucessão. Então, primeiro, como é que eu crio um sucessor? Já dando spoiler lá para a pergunta que nós vamos fazer depois, né, que a gente vai responder depois. Mas, assim, eu preciso delegar, eu preciso expor as pessoas para ver o quanto elas estão ou não preparadas, né, ou o quanto eu tenho que prepará-las para um cargo que tem mais desafios do que o cargo que elas estão ocupando agora, né? Então, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer com que os líderes se conscientizem de que eles precisam ter sucessores. Tá, mas eu não estou conseguindo isso. Eu sempre digo, vamos atrelar a uma remuneração variável. Não tem jeito. Gestão de pessoas tem que estar associado à remuneração. Né? Sempre quando tu mexe no bolso, seja para perder ou para ganhar, a gente vai começar a criar uma cultura. Então, eu sei que isso é algo bastante polêmico, né? Porque a gente está falando de remuneração, mas não tem outro jeito. Gestão de pessoas tem que estar nos entregáveis, né? A gente estava discutindo um pouco antes, né, Carlos? Mas só um pouquinho. Sim. No bônus, mas então tem que atrelar ao entregável da pessoa? Sim, eu recomendo que sim. Eu recomendo que plano de sucessão ele esteja dentro dos entregáveis, assim como um entregável de meta do líder, né? Então, assim, eu preciso ter um entregável relacionado à gestão de pessoas. Eu preciso formar um sucessor. Eu preciso ter na minha cabeça que eu preciso estar desenvolvendo pessoas dentro do meu time para criar esse pipeline de liderança. Entendi. Sim, ou seja, tu advogas pela formalização, assim como outros objetivos que medem a performance, na formalização da gestão de pessoas e, em especial, da questão sucessória. Exatamente. Pelo menos para as lideranças, a gestão sucessória deveria fazer parte formal da sua performance. Deveria fazer parte da gestão de performance, tá? Para quê? Para que a gente possa para que a gente possa formar uma fábrica de líderes em todos os níveis. Né? Então, desde o diretor, né? E aí, claro, sempre o CEO, ele sendo o sponsor principal desse projeto. Ele precisa acreditar nisso. Né? E aí, agora falando um pouco, né, sobre sucessão, né? Como é que eu crio um plano de sucessão? A gente já falou de cultura, né? Como é que começa? Isso, como é que começa? Acho que tem duas coisas, então, vamos lá. Cultura de sucessão é no dia a dia. Então, eu preciso ter líderes alinhados a isso. Como é que a gente alinha os líderes a isso? A gente alinha isso sendo o entregável dele, não tem discussão. Tá? Claro que a gente vai dar as ferramentas para que ele se prepare, claro que a gente vai ajudá-lo a desenvolver outros sucessores, mas eu preciso colocar isso como entregável. Não pode ser assim, tu faz se tu quer. Se tu faz se tu quer, aí tem o Carlos, que é bom nisso e vai fazer. Naturalmente vai ter a Ingrid, que não se interessa por isso e não vai fazer. Sim. Tá? Então tem isso. Agora, e um plano de sucessão? Tá? E acho que é importante dizer que a gente não consolida um plano de sucessão em um ano. Não é um negócio que a gente faz e pronto. Tem duas grandes vertentes para plano de sucessão. O primeiro é um planejamento sucessório com ênfase nas necessidades do negócio. Então, eu quero que o negócio cresça, eu quero que o negócio ele aumente, eu quero que o negócio continue a despeito das pessoas. Então a gente tem esse pilar, né, de um planejamento sucessório. E eu tenho um planejamento sucessório com ênfase no desenvolvimento das pessoas. Ou seja, eu quero pensar em sucessão para que as pessoas possam se desenvolver ali dentro. Então, a gente pode falar em dois pilares aí de sucessão. Tá? Quando a gente fala em planejamento sucessório para as necessidades do negócio, né, que foi o primeiro que eu comentei, o que eu recomendo que as empresas façam? A primeira coisa é mapear os cargos estratégicos para a empresa.
Que cargos que estão na cadeia de valor da empresa? Então, eu vou mapear quais são esses cargos. Depois, é claro, eu vou fazer todo um trabalho de analisar quais são as competências, né? É um trabalho bem complexo, tá, gente? Eu vou falar aqui, né, Carlos? Vou falar bem em altos... Em alto nível, sim. Em alto nível, exatamente, tá? Então, a primeira coisa é mapear os cargos estratégicos da empresa, né? Quais são os cargos que estão na cadeia de valor da empresa, certo? E aí, assim, ali eu identifico assim, ó, bom, nesses cargos, quais são as competências que eu preciso ter? O que eu necessariamente preciso ter para esses cargos? Esses são cargos que eu preciso, por exemplo, que fale inglês, que precisa ter mobilidade, que precisa morar em determinado lugar. Tudo isso a gente vai mapear quando a gente vai fazer esse mapeamento dessas competências, tá? Depois a gente vai criar uma metodologia para analisar quem são os possíveis sucessores para essas cadeiras. Às vezes também o que a gente faz é mapear se quem está sentado na cadeira está sentado 100% naquela cadeira, está atuando 100%. Porque isso é engraçado, né? Porque às vezes assim, tu tem um cara, por exemplo, que é, não sei, vamos ver aqui, um especialista em inteligência artificial que está dentro dessas cadeiras estratégicas, né? Tu diz ali que a pessoa precisa falar inglês e precisa ter disponibilidade para mudança, mas o próprio cara que está sentado ali não tem. Sim. Então, também fazer um D-para, às vezes, é importante, tá? Feito esse mapeamento, feito a análise para identificar os principais sucessores, é importante que a gente faça um assessment para avaliar o potencial, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? O potencial de cada um dos sucessores e o estágio em que aquela pessoa se encontra. Será que ela está apta para assumir um cargo imediatamente? Ela não está apta para assumir imediatamente, mas ela está em desenvolvimento, então em quanto tempo ela vai assumir? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? E aí, depois, tem uma série de etapas, né? A gente vai criar programas para expor essas pessoas a desafios, para capacitar, depois tu tem que acompanhar. Então, assim, gente, é algo muito complexo. Estou entendendo. Quando eu falo, ou quando eu penso em plano sucessório, eu estava imaginando alguma coisa mais localizada, assim, o líder com a sua equipe e tal, mas na verdade está me trazendo uma visão mais ampla dessa história, no sentido assim, é algo corporativo, realmente. Assim, é algo Isso. como eu tenho que ter um plano mapeado no nível corporativo e com quais são as competências que eu estou levando em consideração que eu preciso para cada uma dessas posições e encontrar essas pessoas. No geral, essas pessoas estão abaixo dos líderes em questão ou não necessariamente? Ou seja, eu deveria, de alguma forma, considerar, inclusive, um espectro mais amplo de pessoas para posições que não necessariamente estariam dentro da cadeia dela automaticamente. Perfeito. Acho que tem duas coisas aí no que tu falou. A primeira coisa é que, sim, o planejamento sucessório não é algo que é feito só dentro de uma área. Depois eu vou falar, quando a gente fala em planejamento sucessório para desenvolver pessoas, aí sim a gente pode localizar. Mas quando a gente fala em necessidades do negócio, a gente vai ter que olhar a empresa como um todo. Tá. E tu está pensando sobre o pilar de operação, manutenção desse negócio. Isso. Ou seja, de continuidade do negócio. Continuidade do negócio. Então, tá. são dois pilares, né? A Perfeito. de necessidade do negócio e continuidade. Aí, Tá. sim, a gente vai olhar a empresa inteira. Entendi. E depois de desenvolvimento de pessoas, que a gente vai ser mais setorizado. Tá. Então, sim, se você quer que a sucessão ela atenda a uma necessidade do negócio, ela precisa estar dentro do planejamento estratégico da empresa. De novo, né? Não é a cabeça da Ingrid lá do RH, agora nós vamos começar a pensar. Não, tem que ser uma demanda que veio de cima para baixo. Não pode ser uma demanda somente da área de recursos humanos, tá? Então, só fazendo essa observação, né? E aí tu comentou assim, necessariamente o sucessor ele vai estar dentro da área? Não. Tu vai trabalhar aí com comitês de sucessão, em que a gente vai avaliar todos os possíveis sucessores. Então, por exemplo, se eu tenho uma área e essa nossa área ela tá vinculada de alguma maneira ou ela é da mesma natureza, eventualmente o meu sucessor, ele pode também ser um teu sucessor. Claro que vai depender muito da natureza da área, né? Se a gente está falando de uma área, por exemplo, técnica, talvez não vai fazer sentido, tá? Mas não é, a gente não precisa ficar limitado à pessoa que tá abaixo de mim ou abaixo de ti, tá? Ela pode não ser uma sucessora para minha área, mas ela pode ser uma sucessora para tua área.
Vocês vão ver que assim, tá, gente? Esse é um episódio aqui bastante técnico, tá? Mas a gente já vai chegar ali na parte um pouco mais de o que as áreas podem fazer, que é agora, né? Que é assim. Então, a gente trouxe os 2 pilares, né? Primeiro, um planejamento sucessório com ênfase nas necessidades do negócio e na continuidade do negócio. E depois, um planejamento sucessório com ênfase em desenvolvimento de pessoas. E aí, para isso, sim, a gente precisa ter um pipeline de liderança, ou seja, uma esteira de desenvolvimento em que o diretor prepare um gerente para ficar no lugar dele, o gerente prepare um coordenador, aqui falando, imagino que seja assim, né? Diretor... Sim. Coordenador, Gerente e coordenador, né? Diretor prepara um gerente, o gerente prepara um coordenador e o coordenador desenvolve colaboradores individuais para que eles consigam sempre elevar o nível deles de entrega. Por quê? Porque eu imagino que um coordenador, ele tem vários colaboradores individuais abaixo dele, né? Então eu imagino que tenha um júnior, um pleno, um sênior, né? Então, ele vai o quê? Ele vai elevando o nível de todo mundo, para que o júnior se torne um pleno, o pleno se torne um sênior e o sênior esteja, né, mais preparado e vai ter que avaliar ali dentro daqueles colaboradores ali quem é o mais preparado para assumir o lugar dele, enfim. Perfeito. Perfeito. Então, acho que, não sei se deu para... Não, agora ficou mais claro. Ficou mais claro essa... Eu achei que os dois pilares se misturavam, mas não, tu estás realmente considerando 2 pilares separados, de fato, até para entendimento, tá, Carlos? Até para entendimento. Em termos de ação. Não, perfeito. Isso. E qual é o erro que as empresas cometem quando se fala em sucessão? Existem alguns. Até me ocorreu um agora enquanto eu falava, tá? Acho que uma coisa importante é o seguinte, ó. Um erro muito importante, não trabalhar sucessão quando não se tem vaga. Essa é uma coisa que me ocorreu agora, tá? Então, por exemplo, assim, eu sou gerente de uma empresa. Isso me aconteceu, tá, gente? Quando eu era coordenadora, quanto mais tu cresce, menos posições tem. Claro. Só existia uma posição de CEO, não existe 2, né? Quando eu era coordenadora, só existia um gerente de recursos humanos. Um gerente de recursos humanos. E esse gerente de recursos humanos, eu dizia assim, eu quero me tornar gerente. Só que só tinha ele de gerente. Ou seja, para que eu subisse como gerente, eu precisava que ele saísse. E aí, nesse caso, Carlos, tu acha que ele tem que me desenvolver ou não? A resposta certa é tem. A resposta que vai passar pela cabeça de muita gente que está trabalhando é: e eu faço o que depois disso? Se eu desenvolvo alguém para me substituir, eu me tornei substituível? Exatamente. O que acaba acontecendo, né? O que acaba acontecendo é que as lideranças, por não terem uma vaga, elas dizem assim, não, como é que eu vou desenvolver uma pessoa para ser coordenador se eu não tenho essa vaga de coordenador? Porque a função do líder é desenvolver o colaborador a despeito de ter vaga ou não. Tu não pode ter medo de ter alguém que esteja pronto para ficar no teu lugar. Principalmente se a empresa tem uma cultura de sucessão, e por isso que é importante, isso está nos entregáveis das pessoas, né? Ela precisa exigir que as pessoas falem sobre isso. Né? Os líderes não podem ter medo de ter alguém que possa substituí-los no futuro. Porque ele está ali para desenvolver as pessoas, a despeito do negócio. É claro que tu não vai prometer nada. É óbvio que tu não vai chegar para ele e vai dizer assim, não, amanhã, mas eu preciso desenvolver. Porque se tu limita o desenvolvimento da pessoa, tu vai perder a pessoa. Então, eu preciso... Ou limitar a si próprio, né? Porque ou limitar a si próprio. Chega um determinado momento que surge uma oportunidade e não há ninguém que possa te substituir para que tu possa galgar o próximo degrau. Né? Exatamente. Tem um tema também aí que, assim, no momento que tu começa a desenvolver a pessoa, aí vem uma pergunta, né? Começa a desenvolver alguém para eventualmente ficar no teu lugar, tu não crias uma expectativa para essa pessoa de que ela um dia ficará no teu lugar e aí, eventualmente, tu pode acabar sendo, inclusive, engolido pela expectativa gerada, se isso não acontecer cedo. Assim, como é que eu recomendo que as pessoas lidem com isso, tá? Sendo sinceros. Esse foi sempre o jeito que eu lidei com isso e que eu recomendo que se lide com esse tipo de coisa. Mas tem que ser falado, ou seja, tem que ser falado. Acreditas que é necessário que se diga para a pessoa que ela está sendo preparada? Ou isso pode acontecer de forma implícita? Tem que ser explícito ou pode ser implícito? Eu gosto que seja explícito. Para todo mundo, inclusive para quem não é.
tá? Então, assim, ó, Carlos, hoje tu vai comigo numa reunião de direção e tu que vai apresentar os números da área. Tá? Eu quero que seja tu que vá, porque eu quero que tu esteja preparado para isso aqui. Tá? Joãozinho, por causa de X, Y e Z, hoje eu não te vejo como um possível sucessor meu. Eu gosto de fazer isso. Só que para fazer isso, tu tem que estar muito bem embasado, tu tem que estar muito bem preparado, tu tem que saber exatamente os motivos que fazem com que um vá e outro não vá. Então não é para todo mundo. Tu tem que estar muito preparado para fazer isso, tá? Então, eu acho que respondendo a pergunta é isso, né? E aí, continuando, né? Quais são os erros que as empresas cometem? A gente já estamos quase encerrando, mas enfim, quais são os erros que as empresas cometem? Então, é só desenvolver sucessores quando tem a vaga. Então, é um primeiro erro, né? Pensar que sucessor é tudo ou nada. Então, eu chego assim, Carlos, tu tem um sucessor? Não tenho. Não tem e pronto. Né? Geralmente é a resposta que as pessoas dão, né? Tu pode não ter agora, mas sucessão tem muito a ver com potencial. E potencial, digamos aí, vai de 1 a 4. Digamos que eu tenho potencial 1 e tu tem a potencial 3. Né? O que significa eu ter potencial 1? Que vai demorar mais tempo e o meu líder vai gastar mais energia para conseguir me tornar um sucessor. Né? E tu tá um pouquinho mais perto. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos potencial. Então, não é tudo ou nada. Às vezes, assim, olha, eu não tenho um sucessor imediato, mas daqui a pouco eu posso ir fazendo esse caminho da pessoa que está lá no 1, né, para que ela se torne esse sucessor. Outro erro também é trabalhar nos gaps dos possíveis sucessores, ao invés de aperfeiçoar aquilo que ele tem de bom. Essa é polêmica, hein? Essa é polêmica, eu quero dizer uma coisa. Já aconteceu com um cliente meu. Tá? Tinha uma posição para uma vaga de maior nível, né? Então, sei lá, de coordenador para gerente. E aí, mandaram uma empresa de fora avaliar essa pessoa para dizer assim, não, essa daqui não senta na cadeira de gerente. Essa pessoa aqui não senta na cadeira de gerente. O que aconteceu? Não promoveram a pessoa fez uma seleção, chegou para a empresa e disse assim, estou saindo porque me contrataram para uma posição maior. Não, mas tu é importante para mim, agora a gente te promove. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que não olharam por que aquela pessoa estava na empresa. Então, sempre quando alguém me pergunta assim, eu preciso desenvolver uma pessoa e eu quero que ela melhore nisso, eu faço a pergunta oposta. Por que tu acha que ela é essa pessoa que tu tem que desenvolver para ficar no teu lugar? O que ela tem de bom e não o que ela precisa melhorar? Eu acho que é essa a grande pergunta, tá? Eu acho que eu conheço esse caso que tu te escreveste, mas assim, esse é um tema polêmico, eu não vou entrar nele agora, mas esse é um tema polêmico, esse de assim, aonde tu coloca a tua energia? Né? Assim, tu coloca energia no que falta ou tu coloca energia no que tem? E aí tem correntes que falam sobre isso, mas eu tô de acordo. Mas avancemos. O que mais? E o último ponto, então assim, né, aonde que as empresas erram, né? Falamos sobre desenvolver pessoas a despeito da vaga, falamos sobre pensar que sucessão é tudo ou nada, trabalhar nos gaps, esse é outro erro, né? Então, trabalhar nos gaps dos possíveis sucessores, e uma outra é achar que a habilidade se desenvolve dando feedback ou treinando. Isso é um erro também. Então, assim, eu quero que o Carlos melhore a comunicação. O que eu faço? Ponho ele num cursinho ou digo para ele que ele tem que melhorar. Não é assim. Uma coisa que é importante aqui, a habilidade só vai ser desenvolvida quando as pessoas forem expostas ao desafio. A habilidade só é desenvolvida quando eu sou exposto ao desafio. Sim, ou seja, o problema não é ter o treinamento. Isso pode te dar as ferramentas, mas a necessidade é que ele execute isso, que ele se experimente para fazer. Né? Exatamente. Então, como é que eu desenvolvo um sucessor? Eu exponho ele a desafios maiores do que ele está acostumado a fazer. Simples assim. Aí eu acompanho e ajusto e vejo como é que ele se sai. A velha delegação. A velha delegação. Por isso que plano de delegação tem a ver com sucessão. Eu tenho um cliente que a gente trabalha isso direto. A gente estabelece 2 ou 3 entregáveis para as pessoas que a gente considera que são possíveis sucessores e testa. Em 3 meses a gente consegue ter excelentes resultados. Ou
de prontidão, aumentar a prontidão da pessoa, ou de realmente dizer que aquela pessoa ali não serve. Então, eu sei que é um assunto complexo, né? Mas já estamos no final. Foi bom. Bom. Podemos fazer um parte 2, assim como alguns outros, né? Não, foi bom. Legal. Então tá. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já encaminha para aquele empresário que está querendo pensar em plano de sucessão, aquele CEO. E nos vemos no próximo encontro. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.